Essa história aconteceu há 3 anos, quando eu tinha acabado de voltar de férias fora da minha cidade. Meu ônibus me deixou na estação por volta da 1 hora da madrugada. Cheguei à estrada principal e comecei a procurar um táxi para voltar para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei parado lá por uns bons 5 a 8 minutos, olhando para ambos os lados da estrada, tentando encontrar um táxi, mas fui mal sucedido. Então, do nada, à minha esquerda, vi uma garota usando um sari branco, que é um vestido tradicional para mulheres do meu país. Ela não estava ali um momento antes, e estava parada a cerca de 15 metros de distância, embaixo de um poste de luz. O fato de não tê-la visto momentos antes era bastante sinistro, mas eu me disse que, ao procurar um táxi, eu simplesmente não a tinha notado. No entanto, meu coração começou a bater acelerado quando olhei na direção oposta para procurar um táxi e, ao me virar novamente, a ouvi dizendo algo para mim, a poucos passos de mim agora. Ela estava bem perto de mim, tendo chegado a mim em tempo recorde e em silêncio. Meu coração estava quase saindo do peito de medo quando ela disse: "Você poderia fazer um favor para mim?" Neste ponto eu estava tremendo. Eram quase 2 horas da manhã, e essa garota de sari branco simplesmente parecia ter surgido do nada. Ela disse que precisava ir para casa e que estava muito tarde, mas gostaria que alguém a acompanhasse. Ela me perguntou se eu poderia fazer esse favor. Apesar do medo, eu sabia que a essa hora é muito incomum ver mulheres sozinhas na rua, porque pode ser um lugar muito perigoso para uma mulher estar sozinha à noite. Sabendo disso, eu concordei em acompanhá-la, com medo por sua segurança se eu não o fizesse. Caminhamos juntos, mas eu não queria conversar ou fazer contato visual. Nem mesmo perguntei para onde ela estava indo, apenas a segui, mantendo uma distância. Ela não disse uma palavra durante todo o trajeto, o que era inquietante. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, chegamos a um portão de aço. Ela sorriu e disse que morava perto dali, agradeceu e se virou para ir embora. Pensei que meu trabalho estava feito e comecei a andar na direção oposta para procurar meu táxi novamente. No entanto, a curiosidade me atingiu no peito, e eu queria saber qual direção ela estava tomando especificamente. Quando me virei, segundos após sua partida, olhei e não havia ninguém lá, e não conseguia vê-la a uma distância que seria improvável, dadas os poucos segundos que se passaram desde a última vez que a vi. Foi quando olhei para cima e vi a placa sobre o portão, que dizia que era um cemitério. Comecei a correr, vi uma mesquita ao longe, e pensando que seria um refúgio seguro, corri em direção a ela. Abri as portas e caí no chão. O imã ou sacerdote veio me receber com um cajado, pensando que eu era um ladrão. Quando me viu no chão, ele me perguntou o que havia acontecido, e eu expliquei tudo a ele. Ele entendeu e me contou a seguinte história. Há 8 anos, uma garota foi agredida sexualmente e morta, e seu corpo foi encontrado embaixo do poste de luz, o mesmo poste que eu tinha visto anteriormente. Seu rosto estava desfigurado, ninguém pôde identificá-la, e ninguém veio reivindicar o corpo. Não houve denúncia à polícia, e os agressores ainda estão soltos. Como ninguém reivindicou o corpo, os moradores a enterraram no cemitério. Desde então, muitas pessoas, especialmente jovens, tiveram interações com ela, algumas hostis, outras pacíficas. Fico feliz que a minha tenha sido pacífica e acho que não vou esquecer tão cedo a minha interação com a garota da noite. Essa história aconteceu há cerca de 5 anos. Era final de verão e uma amiga estava prestes a se casar. A celebração seria em um cassino local, que oferecia a possibilidade de reservar quartos com desconto se mencionássemos o casamento. Ciente de que os quartos se esgotariam rápido, fiz minha reserva imediatamente, já prevendo que não gostaria de pegar a estrada de volta para casa após o casamento. O cassino ficava a uns 50 minutos da minha casa, então planejei chegar mais cedo, por volta das 3 da tarde, me arrumar no quarto e então ir tranquilamente para o casamento. O casamento foi espetacular, um dos melhores que já presenciei. O local era deslumbrante, com espaços tanto internos quanto externos, e o clima estava perfeito. A comida, então, era de outro nível, a melhor que já tive o prazer de saborear em um casamento, sem exagero.
Após a cerimônia, as pessoas começaram a seguir seus próprios caminhos. Alguns voltaram para casa, outros decidiram tentar a sorte nas mesas de jogo do cassino, e ainda havia aqueles que preferiram explorar os bares disponíveis no local. Optei por me juntar a alguns amigos na roleta, onde troquei entre 50 a 75 dólares por fichas coloridas. Não estávamos com muita sorte inicialmente, escolhendo nossos números favoritos sem sucesso. Em um último esforço, coloquei minhas últimas 20 fichas no número 22 preto. Para nossa surpresa e alegria, o número saiu. E lá estávamos nós, comemorando efusivamente, antes de rapidamente tentarmos recuperar a compostura, meio envergonhados pela euforia. Após recolhermos nossas fichas, decidimos guardar o lucro nos bolsos, planejando trocá-las por dinheiro mais tarde. Foi nesse momento que um homem baixo, vestindo moletom e capuz, e óculos escuros apesar de estar dentro do edifício, me abordou. Ele elogiou nossa sorte no jogo e sugeriu que subíssemos até sua suíte para algumas bebidas. Educadamente declinei a oferta, dizendo que estávamos bem. Ele insistiu, deixando claro que estaria por perto caso mudássemos de ideia. Decidindo continuar a noite, alguns amigos queriam testar suas novas fortunas nas máquinas caça-níqueis, e mesmo tendo ganhado um bom dinheiro, eu estava pronto para acompanhar, embora sem mais jogar. Enquanto procurávamos por máquinas disponíveis, notei que o homem que me abordou nos observava de longe, seguindo-nos discretamente pelo cassino. Discretamente, alertei meus amigos, e concordamos em mudar de ambiente, indo nos juntar a outros convidados do casamento que estavam em um dos bares. Após cerca de 1 hora, o grupo começou a se dispersar, cansados da longa noite. Pedi ao meu amigo Michael que me acompanhasse até o quarto, já que ficávamos no mesmo andar. Fiquei aliviada por ter feito isso, pois ao sairmos do bar, o homem reapareceu, insistindo na oferta de bebidas. Michael prontamente se colocou entre nós, sugerindo que ele se afastasse, o que esperávamos que resolvesse a situação. Michael me acompanhou até a porta do meu quarto, garantindo minha segurança. Após me preparar para dormir, comecei a ouvir ruídos suspeitos fora do quarto. Quando a maçaneta começou a tremer, meu coração disparou. Certifiquei-me de que todas as trancas estavam seguras e tentei me acalmar assistindo TV, mas a tensão me manteve acordada. Somente na madrugada, quando finalmente consegui relaxar, fui sobressaltada por batidas na porta e gritos no corredor, que afugentaram o intruso. Passei o resto da noite inquieta, só conseguindo sair do quarto ao amanhecer, seguindo discretamente uma família até o estacionamento. Essa experiência marcou-me profundamente, influenciando minha decisão de nunca mais viajar sozinha. Agora, faço questão de estar acompanhada, buscando uma sensação de segurança que essa noite me fez valorizar imensamente. Essa lembrança ainda me acompanha, um lembrete constante da vulnerabilidade que senti. Moro sozinho em uma casa de tamanho típico nos subúrbios. Isso aconteceu no ano passado, quando finalmente decidi limpar meu porão. Agora, o porão da minha casa não é acabado, então os pisos são de concreto e há muitos canos aleatórios e coisas do tipo. Realmente não há muito motivo para eu descer lá. Então, desde que me mudei há cerca de 5 anos, ele tem sido usado principalmente para armazenamento. Eu queria talvez terminar o porão, ou pelo menos tornar o espaço útil, então decidi passar pelas coisas lá embaixo e organizá-las. Eu não tinha ido ao porão em pelo menos 1 mês, então um dia desci e comecei a limpar. Havia bastante coisa lá embaixo, principalmente caixas grandes com coisas que eu não usava muito. Comecei perto das escadas e fui examinando as caixas uma de cada vez. Estava me livrando de muitas coisas, seja jogando fora ou doando. Outras coisas eu estaria armazenando de uma maneira mais organizada. Provavelmente cerca de 1 hora depois de começar a limpar, eu estava lá no porão e pensei ter ouvido um barulho pequeno lá embaixo. Não tinha certeza do que era no início. Pensei que talvez fosse um rato ou algo assim, o que me deixou infeliz só de pensar. Quando ouvi, lembro que parei e olhei ao redor. Não vi nada, no entanto, e o barulho também parou, então voltei ao trabalho. Não ouvi mais barulhos, mas cerca de 10 minutos depois, vi algo. Estava quase escuro no porão porque a única iluminação era um par de lâmpadas fracas.
Então você não conseguia enxergar bem em nenhum ponto, mas achei que vi alguém. Havia algumas caixas perto do aquecedor de água do outro lado do porão. Tinha certeza de que vi um homem agachado me olhando. Eu só podia ver a cabeça e parte do ombro dele. Foi uma visão realmente assustadora de se ver. Quando notei o homem, não o encarei ou algo assim. Fingi como se nem tivesse notado ele de início. Continuei limpando, organizando a caixa, embora meu coração estivesse acelerado. Não queria que o cara, quem quer que fosse, soubesse que eu o tinha visto. Queria muito apenas levantar e correr escada acima, mas precisava manter a calma. Prestei atenção caso o cara se movesse, mas pude ver pelo canto do olho que ele permaneceu imóvel. Nos próximos 1 ou 2 minutos, continuei o que estava fazendo, então decidi subir. Tentei fazer parecer natural e peguei uma caixa, então subi as escadas com ela. Quando estava subindo, queria correr, mas subia em uma velocidade normal. No entanto, quando estava quase no topo das escadas, tinha certeza de que ouvi o cara se movendo. Não me dei ao trabalho de olhar para trás porque não queria, mas em segundos pude dizer que o cara estava agora caminhando para as escadas e provavelmente iria subir atrás de mim. Nesse ponto, fui mais rápido e cheguei ao andar de cima, então fechei a porta do porão e corri para longe dali. Realmente não sabia para onde ir ou o que fazer, então corri para o banheiro e me tranquei lá. Era o único cômodo da casa que tinha uma porta com trinco naquela época, nem mesmo a porta do meu quarto tinha um. Logo depois que entrei, ouvi passos no andar de cima. Quem quer que fosse o cara, tinha me seguido. Liguei para a polícia no meu celular enquanto estava no banheiro, mas tomei muito cuidado para não fazer barulho porque não queria revelar minha localização. O homem andou pela sala de estar e parecia estar se aproximando de mim. Então ele chegou ao corredor onde eu estava. Nesse ponto, desliguei o telefone com a polícia porque estava com muito medo de fazer barulho. Olhando para trás, isso foi estúpido, mas entrei em pânico. De qualquer forma, o cara chegou à porta do banheiro e então parou. Depois ele tentou abri-la. A porta estava trancada, e então ele se virou e foi embora. Ele voltou em direção à sala de estar e pareceu ir perto da cozinha. Depois disso, não ouvi muito até finalmente ouvir a porta dos fundos da casa abrir e fechar. Possivelmente ele saiu. Não saí, no entanto, e fiquei no banheiro. Cerca de 5 ou 10 minutos depois, a polícia chegou. Finalmente saí e deixei-os entrar na minha casa. Eles olharam pela casa e pelo porão também. O homem, de fato, tinha saído pela porta dos fundos, embora também tenham procurado do lado de fora. Mas ele tinha ido embora. Olhamos no porão e eu não estava ciente de nada estar bagunçado. Fiquei realmente assustado com toda a situação, e ainda estou. Realmente não sei como o cara entrou na minha casa. Isso permanece um mistério para mim, bem como o que ele queria.